Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. O tema é o seguinte, com a doutora Rubeli Marques. Minha criança se coça muito, pode ser dermatite atópica. Minha criança se coça muito, pode ser dermatite atópica. Doutora, primeiro a gente vai dizer para as pessoas o que é uma dermatite atópica. Já aprendeu aqui no Saúde em Foco que essa palavra it é inflamação, derma é inflamação da pele, né? Então é uma inflamação da pele, mas o que é atópica? Dermatite atópica, inflamação da pele, o que é atópica aí? Então vamos lá. Existem vários tipos de dermatite e uma delas é a dermatite atópica. Então, a dermatite atópica ela é caracterizada pela inflamação da pele. Então, a pele fica com algumas áreas de vermelhidão, com irritações na pele. Principalmente, às vezes, na área de dobras. Por exemplo, é muito comum na criança, né? Ter nessas áreas de dobrinha, de cotovelo, de joelho. Então, ficam áreas avermelhadas, que descamam, a pele muito, muito seca, porque na dermatite atópica é uma falha na barreira de hidratação natural da pele. É uma pele naturalmente que fica muito ressecada. E aí, consequentemente, ela fica exposta a qualquer coisa irritar. Às vezes até o próprio suor da criança já causa uma irritação na pele. Pelo, poeira. E o grande sintoma da dermatite atópica é a coceira. E é o que mais atrapalha, né, a qualidade de vida. Eu digo que dor e coceira são duas coisas que a gente não controla, tipo com o pensamento, né? Pare de doer, pare de coçar. E que atrapalham muito o sono, aí interferem no humor. Aí numa criança, por exemplo, tudo isso pode impactar no aprendizado, no desenvolvimento. Então, por isso que não é tão simples assim, né? Não é só uma dermatitezinha. A dermatite atópica é uma doença que tem realmente um fator aí ligado à genética, ao fator da alteração da barreira da pele, né? Da barreira de hidratação. Mas que precisa ser tratada adequadamente, porque o impacto na qualidade de vida é enorme. Principalmente pelo principal sintoma que ela causa, além do ressecamento, que é a coceira. Tá certo, então tá respondido aí. Quero mandar um abraço aqui pra dona Hilda lá no Capim. Também quero mandar um abraço aqui pra Jô, do Acarajé da Jô, que tá ligado aqui com a gente. Rapaz, eu saí de um aniversário ontem, fui lá, doutora. Não aguentei não, né? Chega a sair zaroi. É uma delícia, já provei. Pois é, tá vendo, Jô? Muito bem. Tava uma delícia ontem o filé de camarão. Que coisa deliciosa. E ela disse hoje que tava assistindo o meu programa. Então, se você puder, fica aqui no Food Park a partir das 18h30. O merchan aqui do Acarajé da Jô. Bem, gente, devia abrir meio-dia, viu, Jô? Não é por nada, não. Mas deixa pra lá. Doutora, toda coceira na pele é um tipo de dermatite atópica? Não, às vezes a gente pode ter outras doenças que causam coceira na pele. Por exemplo, às vezes pode ter até uma infecção por um parasita, tipo o sarna. Sarna dá coceira na pele, né? Outras doenças de pele podem dar coceira, como psoríase. Às vezes uma alergia por contato, às vezes você usou algum produto que causou uma alergia. Isso tudo é diferente de dermatite atópica. Na dermatite atópica em si, não tem muitas vezes uma causa, alguma coisa, porque às vezes os pais ficam querendo, né? A gente está falando em criança, no contexto de criança, porque é muito mais frequente a dermatite atópica na criança. Há uma tendência até a melhorar com a idade, apesar de que existem adolescentes e adultos que ainda continuam, mas com quadros de dermatite atópica, mas é muito mais comum na infância. Então, nem toda coceira é dermatite atópica, mas um dos diagnósticos diferenciais, com certeza, é ela. Aí a gente tem que ver a história, né? Toda do paciente, examinar, porque aí tem outros sintomas, né? Fora a coceira, fora o ressecamento, fora a irritação. Às vezes a criança, né? Ou o adulto apresenta uma ruguinha aqui embaixo, na pálpebra, que também é um sinal da dermatite atópica. Às vezes tem manchas esbranquiçadas na pele, que às vezes a pessoa fica achando que é pano branco, que é verme, que é micose, mas que são manchas da dermatite atópica. Então, a dermatite atópica tem coceira, mas nem toda coceira é por dermatite atópica. Tá certo. Um abraço aqui ao seu Sandra Amorim, que tá ouvindo a gente aqui, Ana Paula Caetano. Muito obrigado pela audiência de vocês, dizendo assim, tô ouvindo aqui o melhor do Brasil. Cara, que bacana. Muito obrigado aí pela deferência, tá? Sérgio, vou te pedir uma gentileza. A doutora tá meio rouquinha. Pega um copo com água com ela, natural, né? Porque eu não quero ficar sem a minha convidada, não. Né? Por gentileza, né? Sérgio, além dessa voz deliciosa que ele tem aqui, esses dotes maravilhosos que o Sérgio Paulo tem com essa voz belíssima e escolhendo músicas para você de 12 às 13 horas aqui. Pedi esse favorzão aqui, meu querido Sérgio Paulo. Doutora, quais são os sintomas? O que é que provoca uma dermatite atópica? Porque aí a gente já sabe que é uma inflamação. Né? Você falou aí da sarna. Só eu tive sarna quando era criança. Rapaz, aquele negócio, aquele trem é muito ruim, viu? Menino, eu fiquei com umas placas ali.
Mas aí a sarna ela é causada por um parasita, é um germe. Não tem nada a ver com a dermatite atópica. Certo. E aí qualquer pessoa pode pegar, porque, enfim, não tem isso. Mesmo pessoas com bons hábitos de higiene pode ter. A gente pode até fazer a live depois sobre Exato. a escabiose, né? Que é Isso. o nome correto. Mas aí vamos lá. Quais são os fatores que causam dermatite atópica? Então, ela não só tem uma causa, ela tem várias causas. Então, primeiro, existe uma predisposição genética para ter. A gente sabe que cerca de 50% dos pacientes que têm dermatite atópica tem história de alergias, por exemplo, às vezes rinite, bronquite, asma, ou então tem histórico familiar. Alguém na família às vezes é alérgico, ou tem dermatite atópica, ou tem alguma outra alergia associada. Pode ser que não tenha? Pode ser, mas geralmente a maioria tem, nem que seja um tio, um avô, entendeu? Um primo, que tem algum componente. Então existe um fator genético. Justamente por ter essa predisposição genética, a gente não cura a dermatite atópica, a gente controla, tá? Outro fator que interfere, há uma falha na hidratação natural da pele. Então, é uma pele muito ressecada. E essa alteração acontece por essa predisposição genética. Então, se a pele não tem a hidratação natural, que é como se fosse a barreira de proteção, qualquer coisa irrita. O suor pode irritar, coisa com perfume pode irritar, pelo, poeira. Então, é outro fator, o ressecamento. Por isso que a gente vai falar aqui sobre tratamento de dermatite atópica. Quando a gente fala em tratamento da dermatite atópica, a base do tratamento, o alicerce, é a hidratação da pele. Fora isso, existem os fatores do ambiente. Então, às vezes, poeira, mofo, pelo, ácaro, tudo isso aí também pode ser um gatilho para poder dar uma crise. Além disso, a alimentação pode influenciar também. Às vezes pode ter uma alergia alimentar associada. Ou mesmo que não tenha uma alergia, tipo assim, é alérgico a tal comida. Mas a gente sabe que alimentos que inflamam mais, tipo alimentos com corante, com conservante, derivados do leite, alimentos derivados do leite principalmente. Então acaba causando uma irritação na pele também, porque eles inflamam o intestino. Glúten também. Então é uma outra coisa. E tem o último fator, né, que pode influenciar. O último não, tem um quarto, que é o estresse. Aí você pensa, mas criança fica estressada? Sim. Porque geralmente as crianças que têm dermatite atópica, eu falo que elas têm um perfil de serem crianças muito inteligentes. São muito sabidas. E aí eu digo que são crianças que não dá pra tapear. Sabe aquela criança que na volta a gente compra? Sim. A criança dermatite atópica não é na volta a gente compra, ela vai lembrar. Entendeu? Vai fazer você voltar pra comprar. Vai fazer. Se você promete falar assim, a gente vai viajar no final de semana, é hoje. Já faz a mala, já junta as roupinhas já pra poder viajar. Então, é esperta demais. É uma criança muito inteligente. E aí, consequentemente, tudo que possa desenvolver uma ansiedade pode refletir na pele, causando uma crise de dermatite atópica. Agora, mesmo que tudo esteja certo, vamos dizer, a hidratação tá ok da pele, mesmo que a casa tá lá, zero bactéria, sem mofo, sem ácaro, mesmo que a alimentação da criança esteja perfeita, não come besteira, não come nada que possa inflamar mais a pele, mesmo que a criança seja zen, zero ansiedade, mesmo tudo certo, existem fatores do próprio organismo, que a gente chama fatores imunológicos, que podem dar uma crise do nada. Então, às vezes, eu tento acalmar os pais, porque às vezes a gente que é pai, né, e mãe, a gente carrega já a culpa do mundo, né? Se o menino gripa é porque a gente fez alguma coisa, porque deu picolé, porque não sei o quê. A gente sempre se acha o culpado das coisas que acontecem. Mas no caso da dermatite atópica, mesmo que você faça tudo certo, às vezes o seu organismo pode dar alertas para vir crise, mesmo que esteja tudo certo. Então, lembrar desses fatores imunológicos. E é por isso que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem tratamentos para controlar e frear esse sistema imunológico. Claro que a maioria dos casos, graças a Deus, a maioria são quadros leves, que muitas vezes só com a hidratação, com o creme de tratamento já melhora, mas casos moderados e graves, a gente hoje tem um avanço muito grande na medicina com medicações muito eficazes para evitar, né, controlar e evitar novas crises. Tá, você pode mandar suas perguntas para cá pelo 99639-8389. O assunto é: a minha criança se coça muito, pode ser dermatite atópica? Tá, então a gente está aqui falando sobre esse problema, né? Com certeza você tem uma criança em casa, você que tem uma criança em casa já pode ter percebido.
poxa, meu filho se coça muito, minha filha se coça muito. Por quê, né? Então manda uma mensagem de voz para cá, uma mensagem de texto para 99639-8389. Doutora, o que faz a dermatite atópica piorar? Você falou que o estresse é um fator desencadeante, que pode piorar sim. Sim. Mas existem outros fatores que podem fazer a dermatite piorar? Pode. Então, vamos lá. Quais são os fatores que podem piorar a dermatite atópica? Então, primeiro, lembra que eu falei que uma das causas é a hidratação natural da pele está prejudicada. Existe um defeito na hidratação natural. Então, se essa pele fica muito seca, obviamente vai ter mais crise. Então, por exemplo, dar banho muito quente numa criança com dermatite atópica não pode, tem que ser um banho morno. Usar um sabonete inadequado vai fazer ressecar mais a pele. Então, a gente vai falar depois aqui sobre os produtos que são mais adequados para dermatite atópica. Mas, o banho da dermatite atópica tem que ser um banho morno, rápido, 5 minutos. O sabonete tem que ser um sabonete que não resseque a pele, que limpe sem ressecar. E acabou de tomar banho, tem que hidratar. Para quê? Para poder evitar uma crise. Eu digo que só de fazer isso aí, você já está meio caminho andado para controlar uma crise. Fora isso, o hidratante tem que ser um hidratante adequado. Se você pega um hidratante super cheiroso, né? Aqueles que tem uns Hora do Sono, lavanda, erva doce, cheirosíssimo. Sim. Vai irritar a pele do bebê. Então não é do bebê, a gente falando da criança, mas como eu falei, existem adolescentes e adultos que ainda continuam tendo. É a minoria dos casos, mas eu tenho pacientes adultos e adolescentes ainda com dermatite atópica. Então isso vale para os adultos também. Então se você tem dermatite atópica, seu sabonete não pode ser qualquer um. Tem que ser um sabonete apropriado, com pH ideal para sua pele, para não ressecar mais a pele. Tem que usar o hidratante depois. Tem que controlar os fatores do ambiente, de poeira, de mofo. Então, cuidado para não ser um acumulador dentro do quarto, né? Ter o mesmo monte de coisa dentro do quarto. Outra coisa, cuidado da alimentação. A gente sabe o tanto que nós somos o que comemos, né? Então, se a gente come um monte de porcaria também, a pele vai refletir isso. Então, ter uma alimentação mais saudável, evitar as coisas industrializadas, cuidado com o derivado do leite, cuidado com o glúten. Geralmente, a flora intestinal da dermatite atópica também está comprometida. Tanto é que, no tratamento da dermatite atópica, a gente tem opções de usar probióticos, que são aqueles sachêzinhos que melhoram a flora intestinal, porque ajudam a melhorar a pele. Sim. E o estresse, com certeza. Às vezes, quando uma criança começa a se coçar, não é só porque alguma coisa irritou. Às vezes, por exemplo, às vezes você foi lá e disse pro seu filho, não pode fazer isso, você brigou por alguma coisa. Na hora, às vezes ele vai começar a chorar e se coçar. Por quê? Porque existe uma via neurológica, existe uma via de coceira causada pela questão do estresse. Isso não quer dizer que você não vai ter que dizer sempre sim, né? Mas você tem que entender que muitas vezes não foi alguma coisa que irritou a pele, mas simplesmente o fato das emoções estarem ali influenciando. E aí daí a necessidade, quando a gente fala em dermatite atópica, não é só o tratamento com o dermatologista. Eu digo, era muito fácil se fosse só passar um hidratante e tchau, ficou bom, né? Aí não tem mais ninguém com dermatite atópica. Mas não é, o acompanhamento tem que ser multidisciplinar. Aí envolve psicólogo, porque se a gente que é adulto tem dificuldade, a gente tem dificuldade de lidar com as emoções, avalie uma criança, entendeu? Aí entra um nutricionista para poder orientar, porque é uma fase que a gente não pode restringir muita comida, mas também tem que comer o que é certo, e aí o nutricionista pode adequar. Fazer o acompanhamento com o alergista, porque vai identificar se tem mais alguma alergia junto. Então é uma galera, né? O pediatra, é todo mundo ali unido para tratar em prol de que a criança, ou se for um adulto ou um adolescente, fique bem controlado para não ter um impacto tão grande na qualidade de vida como essa doença causa, né? Tá, você já falou que o fator genético é importante, né? Pode tomar uma aguinha aí enquanto eu, né, faço a pergunta. O fator genético é importante, mas eu queria perguntar também, doutor, o seguinte, que as pessoas pensam muito. É uma doença transmissível? Minha filha pode transferir essa doença para alguém? Os coleguinhas da sala vão pegar se tiver uma criança com dermatite atópica na sala de aula, por exemplo? Não, nunca, jamais. Dermatite atópica não é contagiosa. E isso é muito importante, né? Ser frisado. Porque às vezes as pessoas, qualquer coisa que vem na pele, acham, né? Às vezes fica... E não só por dermatite atópica, mas às vezes outras doenças, psoríase, vitiligo. Sim. Mas não são doenças contagiosas. Pode abraçar, pode e deve abraçar e dar muito carinho, porque olha, essa questão do emocional influencia demais, né, na qualidade de vida e na melhora também, faz parte do tratamento, tão importante quanto o tratamento propriamente dito. O que faz, doutora, para controlar uma crise de dermatite atópica? Porque eu lembro que meu filho, por exemplo, quando era pequenininho, teve uma vez que ele ficou todo vermelho.
E ninguém sabia, né? Pai e mãe de primeira viagem, nós não sabíamos o que fazer. E aí a gente ficou desesperado. Esse menino só mama. Né? E será que ele tá com alergia ao leite dele mesmo, da mãe, né? Sim. E aí a gente correu e tal, e a pediatra dele lá em Maceió disse assim, não. Aí ela disse assim, olha, veja bem, seu filho tem dermatite atópica, eu vou explicar. Aqui ele tá num quadro que ele tem alergia ao suor dele. Sim. E ele faz essa vermelhidão levezinha, ele fica todo rosadinho por conta disso. Então, o ideal é que, na medida do possível, claro, você não deixe seu filho transpirar. Hidratar a pele, né? Porque, por exemplo, se a pele tá... A criança vai correr, como é que você vai impedir que a criança não brinque? Mas quanto mais hidratada a pele tiver, melhor a barreira de proteção vai estar ali restaurada para que qualquer suor não cause uma irritação, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode controlar uma crise? Claro que existem dermatites atópicas leves, moderadas e graves. Cada dermatite atópica tem um jeito de se tratar e uma necessidade para se tratar. E aí precisa de um acompanhamento, com certeza, com um dermatologista. Mas geral, vamos falar geral, assim, para todos os pacientes com dermatite atópica. Quais são as coisas básicas que você pode fazer para ajudar a controlar uma crise e evitar uma crise? Então, primeiro, banho. Banho rápido, morno. Tá? Outra coisa, eu não indico banho frio, porque há um defeito na barreira de hidratação da pele. Então, isso também, às vezes, faz uma alteração da temperatura. Então, às vezes, se dá um banho muito frio, então você pode até dar uma hipotermia, quer dizer, baixar a temperatura demais. Então, qual é a temperatura ideal do banho? Morno. 5 minutos o banho, sem bucha, com sabonete, sem sabão, ou um sabonete sem perfume. De preferência, líquido. Nunca, em hipótese alguma, sabonete em barra. Nenhum tipo de sabonete em barra. Ah, mas é da Johnson, é do não sei do quê. É o Dove. Não, nenhum em barra. Porque todo sabonete em barra, o pH dele é muito alto. É o dobro do pH da pele. Então, isso faz ressecar muito a pele. Então, sempre sabonete líquido. Eu até mandei aí umas sugestões. Se você quiser colocar já as sugestões de sabonete. Vai, Marcão. Tem aí, mandei pra tu. Sugestões de sabonete fresquinho, fusquinhos, bons e baratos. Esse aí é a Ferrari. As Ferraris dos sabonetes, tá? Gente, quem tá no Instagram, pode vir para o YouTube do Saúde em Foco, que vocês vão ver as imagens, tá? Então, aí eu coloquei opções, porque a gente tem sabonetes mais caros, que são sabonetes sem sabão, que a gente chama de synthetics. Tem várias opções no mercado. Aqui eu coloquei 4 sugestões. Esses são os sabonetes mais tops, igual o carro, sabe? Quanto mais caro o carro é, mais tecnologia ele não tem. Esses sabonetes são sabonetes que têm mais tecnologia, que eles ajudam a acalmar a pele. Tem algo a mais para dermatite atópica. Mas, às vezes, a pessoa não tem condições, às vezes, de comprar um sabonete desses, que são os mais caros. Aí eu mandei também as opções do sabonete fusquinha. Coloca aí, pronto. Aí botei, sabonete simples que você encontra em supermercado, encontra em farmácia. Sempre as versões que tenham o mínimo de perfume possível. Então, por exemplo, esse Dove Baby. Eu gosto muito desse Dove Baby glicerina. Ele é um sabonete barato e bom. E aí, lembrando, sempre líquido, tá? Então, primeira coisa, essas orientações do banho. Rápido, morno, 5 minutos, sem bucha, sabonete adequado. E sabonete não mais do que em 2 banhos do dia. Você pode dar 20 banhos na criança. O problema não é a água do banho, o problema é o excesso de sabonete. Então, sabonete no máximo em 2 banhos do dia. Acabou de tomar banho, se possível, ainda com a pele um pouco úmida, hidrata a pele. Com qual hidratante? Aí, bota aí, as hidratantes Ferraris, que eu falo. Porque é a mesma coisa, igual o carro. Quanto mais tecnologia tem o hidratante. Esses hidratantes, por exemplo, tem ação calmante. Tem um plus a mais para ajudar no controle da dermatite atópica. São algumas sugestões. Mas tem opções mais baratas também. Vamos para as opções de fusquinhas de hidratante. Pronto. Não, ainda tem um hidratante intermediário aí, valores intermediários de hidratantes, marcas boas. E agora aí tem o hidratante fusquinha, que são esses também que você encontra, às vezes, até em supermercado, tipo Nivea, Vazenol. O importante é o quê? É hidratar bem a pele. E não pode ser com hidratante perfumado, tem que ser com hidratante que restaure a pele. Claro que, por exemplo, um Vazenol tem a mesma tecnologia que um daquele lá da La Roche? Não. Mas é igual carro. Não dá para andar de Ferrari, mas anda de Fusca. Tem menos tecnologia, mas os dois vão te levar para o mesmo lugar. O importante é que a pele precisa estar bem hidratada. Pronto. Então, só de fazer isso, o sabonete adequado, os cuidados com o banho e hidratante, você já vai melhorar muito, tanto para crise como para evitar a crise. Uma outra coisa que eu gosto muito para ajudar no controle da crise é um tratamento chamado de terapia de bandagem úmida.
Que é o quê? Eu até mandei uma fotinho aí também para eu mostrar para vocês. Então, o que acontece? Essa terapia de bandagem úmida alivia bem a coceira, no caso de uma criança, né? Ou adolescente que tem a dermatite atópica. Então, como é que faz essa bandagem úmida? Dá o banho na criança, né? Um banho mais rápido. Depois de tomar banho, seca com a toalha delicada. Depois de secar, aplica o hidratante no corpo todo. Depois de hidratar, pega um paninho, que aí pode ser um pijama, mas pode ser mandar fazer, uma costureira fazer umas faixinhas de tecido. Na internet vende umas bandagens também já próprias para dermatite atópica, mas pode ser feito com tecido mesmo, tá? Umedece o tecido na água morna e aí enfaixa a criança. Pelo menos as áreas que estão mais irritadas, tá? E aí deixa enfaixa, né? Coloca a faixazinha morna, né? Com água morna, depois você espreme bem, torce, enfaixa a criança e fecha um pijaminha seco por cima. E aí deixa a criança ficar com essas bandagens úmidas 2 a 3 horas. E aí depois você tira a faixa, hidrata de novo a pele e aí pronto, aí deixa a criança dormir. Então, esse simples fato de fazer essa bandagem úmida já alivia bastante a coceira. E é uma coisa que você pode fazer em casa já de imediato, já, digamos assim, pronto atendimento de urgência assim para aliviar. Agora, fora isso, para tratar a crise, vai depender do nível de crise. Por exemplo, no consultório, se é um quadro mais leve, eu indico alguns tipos de pomada. Só que essas pomadas, principalmente são à base de corticoide, tem que ter tempo inicial e tempo final para se usar, para não ter os efeitos colaterais do corticoide. Se vai precisar usar por muito tempo, a gente troca para outras pomadas que têm um tempo de segurança maior para usar por muito tempo. Alguns casos, a gente pode precisar de alguma medicação oral. Quadros moderados, por exemplo. Então, às vezes vai precisar tomar algum xarope para controlar a coceira, ou às vezes até corticoide mesmo, ou às vezes até um antibiótico, que a gente sabe que na dermatite atópica a flora da pele às vezes está alterada, então às vezes prolifera mais bactéria, então pode precisar. E em quadros graves, moderados e graves, a gente faz uso de outras medicações, como por exemplo imunossupressores. Por quê? A gente usa um imunossupressor para poder frear o sistema imunológico. O sistema imunológico da pessoa com dermatite atópica está tão exacerbado que está atacando a pele. Então, muitas vezes, esses quadros a gente pode usar essas medicações imunossupressoras. E, mais recentemente, a gente tem medicações modernas, que são os imunobiológicos e os inibidores de JAK, que apesar de serem medicações caras, mas que se consegue via judicial, se judicializa e consegue pelo SUS, né? E também algumas, né, o plano de saúde também cobre o uso. Então, assim, o importante é que não precisa ficar sem tratamento, entendeu? Tem várias formas de tratar, a depender do tipo do quadro, de como esteja o quadro, mas é muito importante você ter um dermato para acompanhar, né? E aí, junto com o dermato, eu chamo a galera para me ajudar, como eu falei, né? Uma equipe multidisciplinar, porque todo mundo vai ajudar com o objetivo exclusivo de quê? De controlar o quadro do paciente. Batendo esse papo aqui sobre dermatite atópica, né? Meu filho se coça muito, pode ser dermatite atópica? Então, tem uma pergunta aí de uma ouvinte que mandou as mensagens aqui e as imagens, doutora, também pra gente aqui. Ela é lá de Maribondo, o Sérgio me mandou aqui, ela mandou aqui a participação dela, que é o seguinte, olha aí, ó. Boa tarde, meu nome é Rosiane, sou de Maribondo. Estou ouvindo o programa, minha filha tem dermatite atópica grave. Aí ela colocou aí as imagens. Vamos lá, Marcão. Não coloca a da receita, não, coloca só a da pele, tá? A filha dela tem esse problema nas pernas aí, no pescoço também, e principalmente aqui na parte da dobra, atrás dos joelhos, né? E tem também no braço, né? E tem também na perninha da criança. Ela mandou essas imagens aí que o Marco Aurélio vai colocar na tela. Realmente, essa daí última, Marcão, é por último, tá? Essa que eu te mandei agora é por último. Não recebi, não. Não recebeu as imagens, não? Ah, tá bom. Então eu vou mandar para você. Deixa eu mandar para você essas imagens aqui. Menos essa da Receita, que não é a Receita Federal, você manda, tá? Já passou da Receita Federal. Essas imagens daí, do pescoço, das pernas, tá? Que é uma dermatite atópica realmente grave. A gente percebe aqui. E a mãe, doutora, mandou para nós aqui o custo... Ela falou qual a idade da criança? 7 anos. Doutora, impressionante, tá?
não vou preservar o nome da criança também, que está aqui na receita. Mas olha isso. O valor dessa medicação é R$71 mil, né? É muito caro. Essas medicações aí são aquelas que eu falei por último. Sim. São os imunobiológicos, os inibidores de JAK. Do Pixent, de 300 Do Pixent. Então, de exatamente. 300 Esse é o imunobiológico que está sendo usado para quadros de dermatite atópica grave. Só que essa medicação é conseguida via SUS. Tá? Exatamente. Ela via tem judicial. aqui. Custa esse valor 6 ampolas. E ela necessita tomar 10 durante mil por um mês. ano. Exatamente. E talvez até mais um tempinho. Mas aí, o doutora, SUS cobre, tá, essa medicação. Em quadros de dermatite atópica grave, moderada e grave. Então, primeiro, a gente tenta iniciar o tratamento talvez com alguma medicação que a gente chama imunossupressora, tá? Quando a falha, provavelmente, se o médico aí da dermato já indicou o do Pixent, que é o imunobiológico, é porque já teve falha de outros tratamentos mais simples, digamos assim. E aí o do Pixent é um dos grandes aliados no tratamento da dermatite atópica, porque ele melhora demais a qualidade de vida. É uma medicação que tem um custo elevado, mas hoje você já consegue essa medicação via judicial. Eu tenho 3 pacientes com o do Pixent já, que conseguiram via judicial. E se consegue também pelo plano de saúde, se o paciente tiver plano de saúde. Então, assim, para quadros moderados e graves, não vai melhorar com pomada. Por exemplo, provavelmente essa paciente, essa criança, não vai melhorar só com pomada. Tem que ter a orientação básica. O sabonete, você vai manter o sabonete adequado, o hidratante adequado, sabe? O beabá, o dever de casa, todos têm que fazer. Só que em quadros mais graves, não é só, porque aí não é uma alergia só da poeira, do perfume, não é. Existe um quadro imunológico aí, que é da pessoa mesmo, que é muito maior. E aí a gente entra com essas medicações. Hoje, além do Pixent, que é esse imunobiológico, existe uma outra classe de medicações, que aí é por comprimido, que são os inibidores da JAK. Só que os inibidores da JAK só estão liberados para dermatite atópica acima de 18 anos. O do Pixent já está liberado acima de 6 anos de idade. É para todo paciente? Não. Por que não é para todo? Primeiro, porque tem que ser um quadro moderado e grave e que já tenha tentado um tratamento antes. Até porque o juiz, a primeira coisa que ele quer saber é se foi tentada alguma outra coisa antes, né? E aí, se não teve falha de outro tratamento, eu também não pode segurar a mão, não. Tem indicação, vai se consegue e a gente paga imposto para isso mesmo. Tá, tem uma pergunta aqui da Aline. Ela diz o seguinte: boa tarde, meu filho está com vários carocinhos na cabeça e coça muito. É dermatite atópica? Eu posso usar todos os dias o cetoconazol shampoo? Então, dermatite, existem várias dermatites, como a gente já falou aqui em várias lives. Existe a dermatite atópica e existe a dermatite seborreica. A dermatite seborreica, que é a caspa, aí a gente usa shampoo de cetoconazol e melhora. Se for uma dermatite atópica, o shampoo de cetoconazol pode até piorar. Então, o que é a primeira coisa que tem que fazer? Fazer o diagnóstico correto. Porque senão você pode usar uma coisa que pode piorar. Bolinhas na cabeça, né? Pode ser tanto de dermatite atópica como pode ser de dermatite seborreica. Então, antes de sair tacando qualquer coisa ainda mais na cabeça de uma criança, procurar um médico para examinar, o pediatra, um dermato, porque aí a gente vai ver outros sintomas, vai ver a pele, vai ver a criança como um todo, não vai ver só a bolinha. E aí indicar o que é que tem que usar certo de shampoo, né, apropriado. Um detalhe que é bom falar: meu filho tinha uma creca na cabeça, tá? Parecia uma ferida provocada pela dermatite atópica, principalmente, viu, gente? Principalmente quando ele estava muito estressado. Aparecia muito e fedia, viu? Fedia. A gente já sabia o que era. E a médica, da pediatra na época, disse assim: olha, isso aqui vai com o tempo. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Você pode usar um shampoo, vai mascarar o cheirinho, que era um cheirinho ruim, e graças a Deus melhorou. João Lucas diz assim: boa tarde, meu filho também se coça muito, principalmente na cabeça. Já estou usando shampoo para essa coceira e não passa. Então tem que passar no dermatologista. E para que coceira, né? Porque já aconteceu comigo uma vez, uma paciente chegar, uma criança, a queixa da criança era coceira na cabeça. E aí a mãe já chegou dizendo assim: ó, já examinei, já olhei, não tem piolho, e não passa essa coceira, já troquei shampoo. E aí quando eu abri para examinar o cabelo, de repente aparece lá o piolho. Então, assim, às vezes você pode ter procurado não ter achado, mas às vezes uma coceira na cabeça pode ser piolho? Pode, porque às vezes tem um piolinho só já é o suficiente para coçar muito.
Fora isso, não é só a dermatite atópica que dá coceira, não é só a caspa que dá coceira. Você pode ter uma alergia de contato. Então, às vezes, você pode estar fazendo alergia ao shampoo que está usando. Então, tá vendo? Olha quantas dermatites a gente já falou. E aí, o tratamento vai ser de acordo com o que a gente vê no quadro clínico. Tem que examinar direitinho para poder passar o tratamento ideal. Senão, você fica gastando dinheiro com um monte de coisa, trocando e o negócio não melhora. E não melhora porque também não está fazendo tratamento direito. Doutora, animais de estimação, tipo gato, cachorro, para quem tem dermatite atópica, é um problema ou pode ser um problema? Então, depende. A gente sabe que o pelo, os pelos, em geral, dos bichos podem piorar a dermatite atópica. Mas eu digo assim, se é uma dermatite atópica leve, que a pele está bem hidratada, está se controlando as crises, está tudo sob controle, muitas vezes um animalzinho de estimação vai fazer um bem danado pro emocional da criança, tá? Então isso pode ajudar. Mas cada caso é um caso. Tem que ver, né, se o quadro está controlado, tem que ver o tipo de bichinho, porque, né, tem vários tipos de bichinho, uns que soltam mais pelo, outros que soltam menos pelo, né? Às vezes a criança pode ter uma alergia ao pelo mesmo, então aí não seria indicado. Mas às vezes a criança não é alérgica a pelo, entendeu? Então, assim, agora já bichinho de pelúcia não é indicado, que teve uma pessoa que perguntou aqui no Instagram, porque o bichinho de pelúcia acumula ácaro, né? Então aí o ácaro pode piorar. Mas o contexto do animal doméstico vai depender de como é que tá. E a gente pesa, de como a gente fala, o risco-benefício, né? Às vezes o benefício que dá do impacto emocional, às vezes supera a questão do risco do pelo em si. Do bichinho, ainda mais se a pele tá toda... As orientações estão todas sendo feitas, está tudo tudo sob controle, né? Tá, na caixinha de pergunta tem uma pergunta bem interessante aqui. O verão piora a dermatite? Então, lembra que a gente falou que até o suor irrita? Sim. Que até você falou que seu filho, né, ficava todo vermelho com o suor. Então, pode piorar por causa do suor, né? Então, às vezes, se a pele está muito ressecada, o suor vai irritar ali. Tanto é que é mais comum nas áreas de dobra. Agora, em contrapartida, o inverno também pode piorar? Pode, porque às vezes no inverno a gente tende a tomar banho mais quente, mais demorado. Resseca mais a pele. Então, não tem muito isso, entendeu? O que tem é fazer o que é certo, assim, as orientações gerais valem para todos os pacientes, de hidratação, de orientação de banho, de controle dos gatilhos, né, que podem ter de estresse, de fatores do ambiente, e é isso, e fazer o tratamento adequado, né? Se for uma dermatite atópica leve, seu dermato vai saber prescrever quais são as pomadas, não só para tratar a crise, porque eu digo que o grande erro, às vezes, do paciente com dermatite atópica é só querer tratar a crise e não fazer o tratamento da manutenção para não ter a crise. Exato. Então, a gente tem tratamentos hoje de manutenção que melhoram. E em quadros, como a gente viu da menina, né, que mandou a foto, quadros moderados e graves, eu digo que não dá pra gente ficar demorando muito tempo. Você tem que tratar, a gente tem que tratar com o que tem de melhor hoje, do benefício científico. Eu digo, tá no Código de Ética Médica isso. E aí a gente não tem questão do valor. Qual é o valor que tem de uma criança não ficar se coçando? Você imagina a qualidade de vida que a família toda está prejudicada? Porque você vê seu filho morrendo de se coçar, você não dorme também. Ninguém dorme, na verdade, né? Sim. Então não tem isso. Doutora, quem tem dermatite pode fazer tatuagem? Então, não tem nenhuma contraindicação a tatuagem, não. Desde que você não tenha alergia ao produto da tatuagem, é questão de... Sabe aquela coisa? Às vezes a pessoa pode ter dermatite atópica e pode ter alergia a alguma outra coisa. Mas às vezes a pessoa nem sabe qual a outra alergia tem. Às vezes tem coisa que você só sabe se fizer, né? Mas não tem essa coisa assim, que é proibido. Não é proibido, não. E produtos de limpeza, doutora? Tem alguns produtos de limpeza que as pessoas usam, né? Sabonete para as mãos, sabonete para lavar pratos, enfim. E as crianças terminam tendo também contato com isso, para lavar as mãos. Quem tem dermatite atópica deve utilizar um produto neutro? O mesmo sabonete do banho. Eu digo, não adianta o do banho ser lindo, maravilhoso, sabonete, e eu, para lavar as mãos, tá lá um sabonete que resseca muito. Então tem que usar o mesmo sabonete, aquelas indicações que eu coloquei, né? Um sabonete sem sabão, um sabonete líquido para o banho e para lavagem das mãos. Roupa, por exemplo, evitar amaciante, evitar sabão em pó muito perfumado, dar preferência a lavar roupa também com sabonete, sabão em pó, tipo sabão de coco, por exemplo, que é mais neutro, e zero amaciante, tá? Até porque amaciante não serve para nada, assim, é só para deixar cheirosa a roupa, porque não tem nenhuma outra função de limpeza nem nada. Então, roupa, lavagem com sabão de coco é uma ideal.
Manusear produto de limpeza pode irritar a pele. Claro, se até o suor irrita da pessoa, avalie contato com o produto de limpeza. Então, evitar os contatos com produto de limpeza. E aí, se for um adulto, por exemplo, com dermatite atópica, eu sempre oriento luva. E aí, entra naquela live que a gente fez de dermatite das mãos. Que aí eu orientei usar, faz uma luva de tecido e depois por cima coloca aquela luva de borracha amarela. Investe naqueles mops, pra não ter contato direto, né, da pele com o produto de limpeza em si. Mas é isso. Doutora, qualidade de vida para pacientes que têm dermatite atópica. Existe um tratamento que controle a crise e consiga dar uma qualidade de vida melhor? Aquela menina de 7 anos aqui de Maribondo, né? Filha da nossa ouvinte aqui, sofre a mãe, como bem você falou aí. Nós, como pais que somos, a gente fica sentido quando vê aquilo ali, né? Que uma criança tão linda, pequena, que sofre com isso, e a gente fica pensando, poxa, essa menina pode correr, pode brincar, pode suar, né? Então, esse tratamento que ela está fazendo aí, ela ajuda a fazer a remissão desses problemas? Super, né? Hoje, os imunobiológicos e essa outra classe, né, que foi recentemente liberada pela Anvisa, que são os inibidores de JAK, que são comprimidos, que é mais ou menos o mesmo preço em questão de por mês, assim, valores altos, mas são medicações que dão uma qualidade de vida que, vamos dizer assim, limpa a pele, literalmente. E é por isso que eu falo pra vocês, tratou com as outras coisas que tem para tratar. Não tá melhorando, né? Fazendo tudo certinho, não tá melhorando. Já fez tratamento com as outras drogas que a gente utiliza, né? Para casos moderados e graves, que são os imunossupressores. Não melhorou? É indicação, sim, dessas injeções. Ou, se for acima de 18 anos, de um inibidor da JAK. A melhora é absurda, assim, ela vai ver. Claro que não vai ser na primeira dose que você vai ver já a melhora da sua criança, mas você vai ver que ao longo do tratamento, geralmente aí, depois da 6ª dose, é como se tivesse tirado com a mão, sabe? É fantástico. Eu acho lindo, assim. Eu amo dermatologia clínica. Eu digo que eu sou super da dermatologia raiz mesmo. E o que mais me fascina é isso, é a possibilidade hoje de a gente tratar doenças que antigamente a gente não tinha tantas opções de tratamento, que não melhoravam tanto, como psoríase, por exemplo, que tem vários imunobiológicos também próprios para psoríase. Sim. E de você conseguir fazer o paciente ficar, digamos, com a melhora de pelo menos 90%. É muita coisa. É muita coisa. É uma qualidade de vida assim que não tem preço. Verdade. Às vezes, quando o paciente chega no consultório que fala assim, doutor, olha, tem 8 anos que eu não vesti uma blusa sem manga e agora eu chega lá com uma blusa, né, um vestido sem manga. Isso me emociona, sabe? Você vê, às vezes, um paciente que falava que tinha vergonha, apesar de não ser contagiosa, mas você sabe que as pessoas, às vezes, não enxergam, assim. Sim. Tem um preconceito, olham assim, fica te perguntando o que é isso, o que é isso. E é muito chato você ter que ficar explicando o que é isso, o que é isso. As doenças de pele, a gente não esconde, né? Por exemplo, se você tem pressão alta, a pessoa só sabe que você tem pressão alta se você falar. Mas doença de pele, você não esconde. Então, por isso que eu digo assim, é tão interessante. Eu sou realmente, assim, uma apaixonada pela dermatoclínica por isso, porque às vezes muita gente pensa que dermato é só tratar estética, né? De ruga, e não. E é estética também, você melhorar uma criança como essa aí, deixar a pele e conseguir com as medicações que a gente tem hoje. E outra coisa que o SUS dá, né, que é direito, melhorar o ponto da criança ou do adulto ficar completamente controlado. Isso é muito bonito, é muito empolgante. Que bom, perfeito. Doutora Rubeli, muito obrigado por ter vindo aqui nessa quarta-feira, gente. Na semana que vem, Sentindo na Pele, é na quinta-feira, tá certo? No seu dia normal, porque amanhã é feriado. Obrigado pela presença aqui, doutora. Doutora Rubeli atende aqui no Comercial Metropolitan, sala 715, tá? Qual é o telefone lá, doutora, para quem quiser marcar? Quem tem suspeita, você não suspeita de nada, né? Meu filho tá coçando a cabeça, tá coçando o corpo. Olha, não coloca shampoo de nada, leva no especialista, porque ele vai dizer para você o que é que a gente deve usar. Tá aí nas redes sociais, @doutora DRA Rubeli com 2 L's Marques, tudo junto, tá? @doutora Rubeli Marques. Tá aí, você se inscreva. Ela sempre dá dicas muito interessantes todos os dias. Toda semana ela posta aí um conteúdo muito bacana. Essa live vai ficar gravada para você assistir depois, tirar suas dúvidas. Qual é o telefone lá, doutora?
99939838864. Você não me pergunta o número de telefone, porque eu digo, eu não sei nem do meu marido. Não sei como é que eu acertei falar o número de telefone do meu consultório hoje. Meu filho, às vezes dá uns brancos assim, como é que é mesmo? Mas olha, lá na biografia do Instagram tem um link. Naquele link tem um... O WhatsApp. Tem o WhatsApp. Tem outras coisas lá no link também. Tem o canal do YouTube, tem o do TikTok, mas tem o link para o WhatsApp também, que aí vocês já falam direto, né, lá no WhatsApp. Com a atendente. Lá, com a minha Bacana. Então secretária. até a próxima quinta, doutora. Se Deus quiser. Tá bom.